Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Destrinchando o Edital para o concurso da ADAGRE no Ceará. Para quem nunca participou de um Destrinchando Edital, vou explicar rapidamente qual que vai ser a dinâmica. A gente inicia citando os principais pontos do edital, conversando sobre algumas coisinhas a mais que tem por trás do que está presente no edital. Em seguida, o Fábio vai comentar sobre os conteúdos programáticos, sobre algumas dicas sobre a própria banca. A gente já passa uma orientação para os nossos alunos, né, de como já ir estudando antes mesmo da gente criar um planejamento, antes da gente criar as apostilas específicas para o concurso. Vamos mostrar um pouquinho da estatística da banca e, enfim, dar umas dicas gerais aí para vocês, tá? Como conteúdo específico tem bastante coisa, a parte do edital a gente vai passar um pouco mais rápido dessa vez, mais rápido que de costume, aquela leitura, né? Porque, de qualquer forma, a nossa ideia aqui é mostrar para que vocês decidam, eu quero fazer esse concurso, não quero, ou, enfim, a gente só quer ajudar nesse aspecto. Quem decidir fazer esse concurso, sem dúvida nenhuma, vai ter que pegar o edital e ler todos os itens, ok? O edital é a lei do concurso. Infelizmente, a gente acompanha muita gente aí perdendo ponto ou sendo desclassificado de concurso porque não tiraram esse tempo para fazer a leitura do edital. O edital é a lei. Se ali está escrito alguma coisa, é o que vocês têm que fazer. Desde a cor da caneta para levar, o tempo que vocês têm de prova, todos esses detalhes, os documentos que tem que levar, tudo isso está no edital. Por isso que esse Destrinchando Edital, ele não dispensa essa parte importantíssima, que é a leitura do próprio edital. Tá? Começar, então, apresentando para vocês as etapas da prova. Essa vai ser uma prova sem discursiva, o que é um alívio para muitos de vocês, eu imagino. Mas ela tem a prova objetiva, que é eliminatória e classificatória. Significa que pode tanto te eliminar, se tu zerar ou tirar menos de 50% no somatório, e classificatória, que é que vai te dar a classificação, de acordo com a tua pontuação. Normal até aqui. A prova de títulos é apenas classificatória. O que isso quer dizer? Ela não te elimina. Eu vi o pessoal perguntando, se não tiver títulos, eu não posso fazer a prova? Pode sim. Vai te ajudar a melhorar na classificação. Só vai te botar para cima, nunca para baixo, nem te excluir, ok? Aí, para quem entrar pelas cotas, tem avaliação biopsicossocial, que é eliminatória, mas não é classificatória, não vai mudar a tua colocação na prova. Somente vai te eliminar se não bater, isso para os candidatos com deficiência, e o procedimento de heteroidentificação para os autodeclarados negros, ok? A prova objetiva, ela vai ser realizada na cidade de Fortaleza, Crato, Sobral e Quixadá. Todas ficam no Ceará, e fora essa parte da objetiva, as outras vão ser todas etapas, né, na cidade de Fortaleza. Então, rapidamente sobre as vagas, tá bem interessante, são 50 vagas no total para médico veterinário, dessas 37 ampla concorrência, 3 para PCD e 10 para autodeclarado negro. Tem uma coisa interessante, que é um cadastro de reserva, 3 vezes o número de vagas, então dá 150 vagas a mais, né? No total, são 200 vagas para te ficar classificado e pode ser chamado. Ultimamente, a gente tem visto que os estaduais chamam todo o cadastro de reserva, aconteceu na maioria dos concursos que a gente acompanhou desde que a gente existe, ali em 2020, o Conved foi criado. Então, o CEAP-DR já zerou o cadastro de reserva, IDAF já teve várias chamadas extras, INDEA, o IAGRO chamou todos, né? Na verdade, nem preencheu as vagas, então foi tranquilo. Mas, sim, a maioria chama todo. Então, isso deixa ainda mais interessante esse concurso. Outra dúvida que o pessoal manda às vezes, mas eu não vou competir só com 3 vagas ali para PCD, eu prefiro disputar as 37. Não é assim. Assim como os autodeclarados negros não disputam só aquelas 10 vagas. Eles, de acordo com a nota, vai ter uma classificação, e se eles ficarem dentro da ampla concorrência, tá resolvido. Vai sobrar as 10 vagas para outras pessoas. Agora, se tu não ficar dentro dessas 37 vagas, ainda, mesmo que tu fique lá para baixo, tu vai ser puxado
para dentro das vagas. Então, assim, é sempre um bom negócio. Não atrapalha, vocês não diminuem a chance de passar, pelo contrário, podem passar já naturalmente pela ampla concorrência, ou depois ser, digamos, uma repescagem, porque mesmo ficando lá atrás de outras pessoas, tu sobe para dentro do número de vagas. Ficou entendido essa parte? Então, um concurso de um porte bem interessante, bem bom. Tem um salário diferenciado. A gente tem visto uma melhoria em todos os planos de carreira aí dessa área de fiscalização estadual agropecuária. Recentemente, a SEAP fez uma boa melhoria. Eles também tinham, assim, insalubridade, GDEFA, tinham várias gratificações e juntaram tudo como um subsídio. Então, parte de R$10 mil de salário inicial e ainda colocaram mais alguns dispositivos que permite que o governo dê mais alguns adicionais para eles, ok? Então, é uma tendência que a gente tem visto. A modificação desse quadro de carreira ele é recente, se eu não me engano é de 2023, então é bem recente. E assim, tá bacana porque tem o salário básico. Depois, de acordo com a tua titulação, tu vai ganhar um adicional, né, uma gratificação a mais, sendo R$545 se tiver especialização, mas não se apeguem agora no número 545, se apeguem na porcentagem, porque vocês vão ver que o salário básico ele sobe bastante. Então, são 15% se tu tiver especialização, 30% com mestrado e 60% com doutorado. Tá? É uma proporção. Vai aumentando o básico, vai aumentando a titulação. Quem não tem especialização, pessoal, especialização nós temos um curso de 4 meses, por exemplo. Dá para fazer tanto para ganhar ponto na prova, quanto para já entrar no cargo ganhando uma gratificação a mais. Se vocês forem ver o valor da titulação, é menor do que a parcela que vocês vão pagar na pós, então vale muito a pena. Bom, tem insalubridade, interiorização é uma gratificação para quem não fica ali na capital, né? Então não é todo mundo que ganha, essa é variável. A GEDAFA, ela é uma gratificação pelo desempenho da função, então eu não sei se está regulamentado, mas pelo que eu entendi, a maioria ganha isso cheio, esse valor cheio. E a GDAda, ela é também uma forma de gratificação por dirigir carro oficial. Então, Saulo, se eu não quiser essa gratificação de R$400, daí eu não preciso nem ter carteira? Não, pessoal, o edital exige carteira de motorista categoria B. Então, tem que ter. E por que eles dão uma gratificação, então? Porque em vários órgãos, quando não tem uma previsão nas atribuições do cargo, o governo tem que ceder um motorista, um funcionário público para dirigir. Okay? A gente já viu vários órgãos que é assim, que tem motorista para levar os fiscais. E é um gasto a mais, então eles optaram por dar a gratificação e exigir também a carteira de motorista. Dá tempo de fazer, porque vocês só precisam apresentar no dia da posse a carteira, que vai ser lá, então, no ano que vem. Beleza? Remuneração ali, somando, né? O inicial pode iniciar de 11.304 para 40 horas por semana, mas pode ocorrer em escala de plantão. Então, às vezes, vai trabalhar num posto de divisa ou vai atender um evento grande, né? Uma exposição, alguma coisa, tem escala de plantão. E tem hora extra. A maioria dos estados faz um banco de horas e depois tu desconta. Esse aqui é interessante porque tu ganha por hora extra. Então, isso dá mais uma melhorada, principalmente quando tu vai numa atividade externa, ok? Esse é o plano de carreira aqui, ó, de 2023. Ele inicia nos 3.441, mas tu vai subindo isso. E no topo da carreira, tu fica com 13.369. Saulo, pô, mas eu vou demorar para chegar aqui. Pessoal, tem agora algumas sacadas interessantes. Por exemplo, esse valor aqui, ele é atualizado. Tá? A própria lei diz que todo aumento do executivo é repassado também para os servidores da ADAGRE. Então, tem aumento no executivo, tem aumento aqui. Então, isso aqui, quando vocês estiverem se aposentando, já vai estar bem maior. E, além disso, nós temos se for olhar em porcentagem, 200%
acima do salário básico, né? 60, 40, 40, e se fizer doutorado, mais 60. Então, até chegar lá, todo mundo vai ter doutorado, provavelmente. Isso significa que vocês vão estar ganhando 27 mil e pouco, né? Somando com os 400, 27 mil e pouco. Só que vocês têm que imaginar que é 27 mil e pouco no valor presente. Tá? Quando vocês chegarem lá, já vai ser muito mais do que isso, porque quase todo ano tem um reajuste. E o reajuste do executivo é repassado. Ficou claro essa parte? Como é que funciona? Tá? Então vai subindo. Beleza. E quando chegar aqui, esse valor. Daí eu vi assim o pessoal falando: ah, mas tem muito desconto. Né? Pessoal, tem desconto em tudo que é lugar, né? Não tem como escapar, imposto de renda. Mas não é tão ruim que nem estão falando. É exagerado. Porque se tu olhar no portal da transparência, vai ter gente que pode ter até 100% de desconto. Eu já tive uma vez 100% de desconto do meu salário. Não entrou nada. Por quê? Sem querer, eu marquei uma opçãozinha lá e antecipei o meu salário. E daí, depois eles descontam. É normal, tu pode antecipar férias, 13º, salário, tu pode botar empréstimo consignado, acho que até 70%. Pode descontar a pensão direto da folha. Tem uma série de coisas que vai diminuir, mas daí são coisas individuais. O desconto, às vezes o pessoal também assusta, mas ali mais de, não lembro agora, 5 mil é 27,5% de imposto de renda. Não é, pessoal, vai ser 27,5% do que passar o teto do nível anterior. Ok? Então não é tanto quanto o pessoal estava falando no grupo. E é padrão, isso em qualquer trabalho que tu tiver, tu vai descontar isso. Então isso foi uma das coisas que eu vi o pessoal falando. Tá? Outra coisa que o pessoal estava comentando, mas é que daí é tudo gratificação, tu se aposenta com uma miséria. Primeiro que não é uma miséria, porque já seria ali, deixa eu botar de novo, já seria ali 13 mil e pouco, mas não é, porque as gratificações, pelo menos as que estão na lei ali, há mais 5 anos no trabalho recebendo, tu incorpora ela na aposentadoria. Então, isso é outra coisa que o pessoal tem medo. Mas depois eu vou perder e não vou me adaptar ao custo de vida e tal. Não, pessoal. Tem várias situações. A primeira que está na lei. Deixa eu até ver o que diz ali. Aqui, ó. Se ficar no mínimo 5 anos, tu incorpora o vencimento na aposentadoria, tá? Então, isso é uma das coisas que acontece. Outra coisa que acontece com frequência é transformar em subsídio e daí não perde nada, nenhuma das gratificações. Tá? Mas as principais aqui, pelo menos o que tem na lei, eu não olhei cada uma das gratificações, mas as duas maiores, elas ficam na aposentadoria. Então... E isso até fazendo um adendo, pessoal, os descontos, como o Saulo bem colocou, eles são pessoais. Então, assim, não confundam. Não existe um órgão que tem mais desconto que o outro. Todos têm a mesma, os tributos são iguais pela faixa que tu ganha. Então, assim, quem ganha mais vai, acima de um certo valor, vai pagar mais porque ganha mais. Então, é uma conta de porcentagem, tu multiplica pela porcentagem. Uma pessoa que ganha, vamos supor, 20 mil, ela paga mais imposto do que uma pessoa que ganha 10 mil. É normal. Então, assim, é muito porque ganha bastante. E em relação aos descontos, principalmente previdência, pessoal, esse é um detalhe que o pessoal se apega muito. Pessoal, a aposentadoria é proporcional aos descontos. Então, assim, se incorpora, é porque também paga previdência em cima desses benefícios. Então, assim, vai comparar com o Ministério, talvez. Depende, vocês têm uma previdência complementar, né, Saulo? Então, que é opcional. Então, pega ali uma pessoa, por exemplo, vai ter o teto do INSS descontado, ganha lá no Ministério 20 mil reais, paga 700. Quando ela se aposentar, ela não vai se aposentar com 20 mil reais, ela vai se aposentar com o teto do INSS, que é 7, mesmo trabalhando no Ministério. Então, muito cuidado com isso. Não achem que um órgão é diferente de outro em relação aos descontos. É exatamente igual em tudo. O que acontece são regimes de previdência diferentes. Então, quanto mais tu pagar, mais aposentadoria tu vai ter. Isso é uma relação direta. Então, são previdências diferentes, com porcentagens diferentes, mas todas têm relação com
o valor do montante que vai ser de aposentadoria. E outra coisa, essas regras mudam de aposentadoria também. Então, assim como é no Ministério, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul também é opcional. Se eu quiser, eu posso ir para um regime de previdência e pagar em cima do teto do INSS, o mesmo valor. Ou, que nem eu faço, eu pago uma complementar, eu pago um valor a mais, então vai olhar lá meu desconto, ele vai estar maior do que de um colega, por exemplo, que não tenha essa complementar, mas ele vai se aposentar com menos, então é uma opção de cada um. Vocês podem diminuir seus descontos, optando por um regime de previdência que tenha, vamos dizer assim, uma fatia menor do teu salário, mas lá no futuro tu vai te aposentar com menos. Cada um sabe o que é melhor para si. É uma decisão bem pessoal. Mas em relação ao imposto de renda, é um padrão, não é diferente para ninguém, nem da iniciativa privada. Quem ganha na iniciativa privada R$ 10.000 paga exatamente o mesmo imposto de renda que um funcionário público que ganha R$ 10.000. Então, não se assustem com os descontos, que é o valor exato para todo mundo, tá bem? Desculpa aí interromper. Não, é importantíssimo explicar isso, né? Eu vi no grupo o pessoal, que conta chega a 50% de desconto. Não, pessoal, é a mesma coisa. Eu desconto, por Financiamentos, né? exemplo, eu desconto seguro de vida. Seguro de vida e seguro invalidez. É um desconto meu, que eu optei. Então, se for olhar o meu contra-cheque, vai pensar, nossa, tem mais descontos aqui, mas não é, porque são coisas pontuais, individuais. Financiamento, né? Financiamento de imóvel para aqueles específicos para funcionário público, tem alguns que descontam direto da folha. Então também vai aparecer ali como um desconto, empréstimos consignados, tudo isso é desconto que não tem relação com a remuneração, vamos dizer assim. Mas lá no portal Transparência vai aparecer porque é o próprio Estado que está descontando direto da folha. Então precisa, vamos dizer assim, tá bem discriminado o que é, né? É um desconto, vai estar lá como desconto e não entrou para aquela pessoa, vai estar o salário líquido que ela recebeu mesmo, e pode ter sido ali um empréstimo consignado, por exemplo. Então, muito cuidado com esses, o portal Transparência, porque o que interessa, pessoal, é o bruto. Eu sempre falo, o que interessa é o bruto, porque é ele que manda, né? Então, uma pessoa, que nem o Saulo falou, a pessoa ganha R$ 20.000, mas ela tem paga pensão alimentícia e tudo mais, o líquido dela vai ser após todas essas deduções. Então, é assim. E outra coisa, outro detalhe muito importante, pessoal, tem muita gente que tu olha, tem bastante desconto em folha, e essas pessoas, elas estão numa faixa que na Receita, eles chamam das fases ingratas, que ela está logo depois da mudança de nível, assim, ela pega um pouquinho da faixa acima, então, só um pouco. E ela depois, quando tem lá o ajuste, ela tem ressarcimento. E tem pessoas que têm um desconto, vamos dizer assim, que não parece proporcional, chega quando faz o ajuste de imposto de renda, tem que tirar dinheiro do bolso para ir lá e cobrir. Então, isso também, o ajuste do imposto de renda, ele acaba confundindo muito essa questão do salário líquido, né? Então, tu pode ganhar um líquido bem legal, mas se em maio do outro ano tu tem que desembolsar 4, 5 mil para cobrir imposto de renda, foi uma parcela aí do teu ganho a mais ali. Pessoal, e olhando de modo geral, a gente que está acostumado a olhar edital, olhar salário, esse tá interessante, sim. Tá bem interessante. Repito, considerando o valor presente atual no topo de carreira, equivale a ganhar uns 27 mil. É o mesmo do mapa. O mapa é um pouco mais porque tem o subsídio final dá 27 mil e pouco, ele tem mais uns 2, 3 mil de adicionais, ou até mais, dependendo de outras coisas, né? Então, não é ruim nem o inicial, nem o final, tá? É o que a gente estava falando, é parelho aí com o Ministério e melhor que muito Estado, muito Estado. Aí o pessoal do Ceará pode complementar, não tenho nem ideia como é que é o custo de vida, imagino que no litoral até
nas praias seja mais alto, né? Capital, não sei como é que é. Não conheço. Tá? Então, sim, salário. Tá? Desmistificando já. Questão de desconto. Isso é individual, cada um faz a sua. Né? E a aposentadoria leva as gratificações, pelo menos as maiores, está escrito na lei, as outras dá para ir atrás, mas é porque daí tem as gratificações específicas do cargo, que a própria lei já diz como é que funciona, e tem as outras gerais, tipo insalubridade vale para todos e tal. Então, quem quiser dar uma olhada, mas em princípio fica para aposentadoria, e é um valor bem legal de aposentadoria. Como o Fábio falou, muitos órgãos hoje em dia é o teto do INSS. Tá? Se tu quiser mais, tu faz uma complementar e bota mais dinheiro. Que é o caso do Ministério, o teto é o teto do INSS. Tá? Tem os reajustes, então esse valor vai sendo atualizado. Obrigatório, exigência do cargo, né? Além do diploma, no dia da posse, além do diploma, tu tem que ter a carteira nacional de habilitação. Então, quem não tem, providenciar. Prova, são 30 questões de conhecimentos básicos e 40 específicos. E tem a prova de títulos, que tem uma pontuaçãozinha ali para experiência profissional e pontuação para quem tem títulos. Ambas somente classificatório. Não é obrigado a ter títulos e não é obrigado a ter experiência, porém, contudo, entretanto, tu já fica um passo à frente. A gente vê muito isso. Alunos com um título, né, conseguem ficar dentro das vagas, ou se já estão dentro das vagas, conseguem uma posição melhor, escolhem uma cidade melhor. Tá? Sim, o Arthur perguntou se a CNH é apenas para posse. É só para posse. É o documento que tu vai ter que apresentar lá na frente, lá no ano que vem. Dá tempo de fazer. Tá? Pessoal, não estranhe que eu leio a pergunta do chat, porque quem assistir a gravação não vai ter acesso ao chat. Tá? Então, das provas, a prova vai ser de manhã. Então, quem quiser fazer de agente fiscal agropecuário, eu não vi se é obrigado a ter técnico, eu passei batido nessa parte, mas tem muito veterinário que é técnico agrícola também. Então, eles separaram assim, manhã e tarde, a prova para veterinário, auditor fiscal agropecuário, das 8 ao meio-dia, horário de Brasília. Ok? Então, sem discursiva, com esse tempo de prova, são 70 questões para dar tranquilo, tá? Mas, óbvio que a gente faz simulado todo domingo para esses concursos pós-edital. E assim, mesmo aparentemente sendo bastante tempo, vocês têm que lembrar que no dia da prova vocês estão um pouco mais nervosos, que às vezes a banca bota questões muito grandes e complexas, com enunciados grandes. Então vocês têm que treinar isso com o simulado, se adaptar sempre no mesmo horário, virar uma rotina de vocês todo domingo, para que chegue lá no dia da prova, vocês olhem e se sintam em casa, como se estivesse fazendo somente mais um simulado. Isso é muito importante. Quem que vai chegar na prova de títulos, né? Da ampla concorrência até a posição 449, vai para a prova de títulos. PCD até a 31 e paro de preto 120. Então, antes daquela classificação lá que eu falei, das 200 vagas, tem que, o título pode te botar dentro das 200 vagas. Entenderam como é que funciona? Por que que eles pegam gente de fora? Porque com os títulos, alguns podem ultrapassar e tirar de dentro das vagas quem não tem nenhum título. Pontuação dos títulos é a seguinte: se tu tiver doutorado, tu já sai de 4 pontos, 40% do total da prova de títulos. Tá? Se tu tiver mestrado, 2 pontos, 20%. Se tu tiver algum curso de especialização com a carga horária mínima de 360 horas, né, que é o mínimo mesmo para ser considerado uma pós-graduação em nível de especialização, tu ganha já 10% dos pontos dos títulos. Então, vale a pena, é rápido, dá tempo de fazer, e lembrando que depois vocês vão ganhar um adicional a mais que se paga fácil, fácil. Tá? Tem uma opção ainda, né, que é a experiência profissional, e tudo isso pode somar, né? Então,
Até 6 anos, tu ganha meio ponto por ano, totalizando 3 pontos. 30% da prova de títulos tu pode ganhar com a tua experiência, tanto trabalhando na iniciativa pública quanto na privada, desde que na área na área de formação do cargo a que concorre, tá? Tranquilo. Ah, tá. Agora o Fábio vai conversar com vocês sobre os pesos, as matérias que caem e... Beleza. Quer que eu compartilhe o edital ou eu coloquei aqui todos menos a parte de específica? Tá, pode ser por aí. Daí é específico eu compartilho aqui. Ah, beleza. Certo? Uhum. Então, pessoal, falar sobre esse presente aí, isso aí não é um edital, isso é um presente, né? Até estava tomando café na minha xícara aqui em homenagem ao que eu comprei lá em Fortaleza. Hoje eu usei a xícara em homenagem a esse belo estado, que sou muito fã. E recomendo para quem não conhece ainda, passem férias no Ceará, que é magnífico, né? A temperatura, para quem é aqui do sul, tem um pessoal que não é do sul. A Vanessa teve aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela sentiu na pele o que é viver no sul, né? Eu gosto muito, mas são todas as estações no mesmo dia, né? Então, de manhã é 4 graus, ao meio-dia é 30 e à noite é 0 grau. Então, muda muito. Tem dia que é frio, tem dia que é quente. E lá, a impressão que a gente tem, e conversa com as pessoas de lá, é que é uma temperatura amena, uma temperatura gostosa, né, que fica entre 20 e até 30 graus, não é aquele calor absurdo, mas também não é nada frio, é bom, né? Então, é um estado muito agradável, assim, tem um conforto térmico muito agradável, pelo menos no litoral onde eu estive. E responderam no chat ali que é calor demais. Só que assim, ó, é calor, mas para quem é do sul, que está acostumado com calor úmido, esse calor, por exemplo, eu vou para Goiás, eu não acho que é tão quente quanto vocês acham. Eu acho que aqui o verão é mais sofrido. Aqui, aqui no verão aqui é úmido, parece assim que o calor chega a doer também. Mas é questão, né, de impressão. Mas beleza, pessoal. Então, assim, ó, falando dos conteúdos. Pessoal, uma prova muito bem distribuída, uma prova com conteúdo que se espera de uma prova. Se o edital do mapa viesse com essa prova, seria um ótimo edital. Senti falta de uma disciplina, pessoal, uma disciplina, que é raciocínio lógico, deveria ter, porque raciocínio lógico é aquela disciplina que ela vai beneficiar os esforçados, quem estuda de verdade. Raciocínio lógico ninguém não tem como chutar, não tem como ler e tentar entender porque tem regras próprias ali, principalmente as estruturas lógicas, né? Mas não tá, então não vamos estudar. Língua portuguesa, 12 questões. Informática, o que eu chamo, pode passar ali, Saulo, vamos direto para informática. Português é o que sempre está nos editais, pode cair qualquer coisa de língua portuguesa. Tem interpretação, tem sintaxe, tem pontuação, então, dentro disso, pode cair muita coisa. Mas a informática, o que chama atenção, pessoal? Dois detalhes que chamam muito atenção. Primeiro é que tem um nomezinho ali que é diferente um pouco para vocês, que é Linux. Linux não é normal cair em provas para veterinário. Qual prova cai Linux, por exemplo? Polícia Federal, esses cargos assim mais relacionados com a área policial e também judiciário, às vezes cai. Mas não é comum, pessoal, e não é porque está no edital que vai cair. Muito cuidado com isso, a gente vai estudar, mas o Linux
é uma das coisas que chama a atenção. Nós já temos material de Linux, que a gente está preparando para prefeituras e outros concursos. A gente tem uma apostila de Linux pronta já, bem, bem fundamentada com o que mais cai. Linux, hoje em dia, ele é muito parecido com o Windows, então vocês não vão ter muita dificuldade. Qual que é a dificuldade de estudar Linux, pessoal? Os comandos, eles fazem, vamos supor assim, a mesma coisa que no Windows, por exemplo, um comando para criar uma pasta, só que o comando em si é diferente. Então, em vez do Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser Ctrl uma outra letra. Então, ele tem essas peculiaridades aí. Mas a estrutura de pastas hoje é muito parecida. Antes os diretórios eram diferentes, então toda a estrutura do sistema operacional era diferente. Agora está muito gráfico, muito parecido com o Windows, né? E outra diferença é o pacote ali do LibreOffice, né? Que também não é muito comum, estava quase sendo abolido das provas de concurso, e nesse aí ele apareceu. Então, o resto do conteúdo é exatamente o que sempre cai. Então, segurança da informação veio em 2 itens, né? Veio repetido, 8 ou 9 são praticamente a mesma coisa, né? Tecnologia da informação e segurança dos dados, e segurança da informação entra basicamente no mesmo patamar, mas essa parte de hardware é comum, software é comum, os navegadores, redes, internet, isso aí a gente já tá calejado, né, de estudar para outros concursos, e vai ser bem tranquilo. Informática, então, peculiaridades, Linux e o LibreOffice. A parte de direito, pessoal, a próxima parte, pode passar, por favor. Eu coloquei para poder riscar se quiser com a canetinha, porque eu com o mouse aqui não tá ficando bom. É que não tá na minha tela aqui de escrita. Deixa eu ver. Com o mouse daí? Eu tenho se que quiser com ficar o com o mouse. mouse. Tá. Bom. Eu consigo passar o slide também, né? Conseguiu? Aham. Ou foi coincidência que eu apertei daí? Pode ser. Deixa eu... Aperta aí. Não consigo, não. Tá, mas já tá certinho esse aqui? Esse aí. Olha só, veio com um nome aqui, Noções de Administração Pública e Ética Pública, mas isso aqui é direito administrativo, tá? Então, resumindo, é direito administrativo. Quem estudou para o mapa, estudou isso aqui, a primeira parte toda bem completa, na verdade. Aqui toda a parte ali de governo, estado, administração, então, conceitos, poderes, organização, natureza, os princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, então, os princípios expressos, os implícitos, a organização administrativa, centralização, descentralização, administração direta, indireta, tudo vocês estudaram bastante para o mapa, então isso aqui tá na ponta da língua. Princípios da administração, os poderes, poder de polícia, poder vinculado, poder hierárquico, isso aqui também, toda a parte, até abuso de poder. A parte de ética, também a gente tem aquele material pronto, né, e engraçado que está na mesma ordem do nossa apostila, até alguns alunos mandaram hoje para mim, né, que a gente tem a apostila que começa por ética e cidadania, mas não é à toa, pessoal. Isso aqui é com base no manual do Senado, né? Então, a banca tirou de lá, né? Então, os capítulos de ética, a apostila de ética do Senado começa com ética e cidadania, ética e moral, e princípios, e depois vai ética e função pública, e depois viria, ali depois de ética no setor público, viria o decreto, né, 1180, me fugiu agora, 182, que é o Código de Ética do Executivo, 1100 e alguma coisa. Então, viria, mas como é estadual, não vem, porque vai ter lá o decreto, né, que é o 31.198,
que é o código de ética lá da 1171, não 180. Valeu, Thaís. Então, por isso que está na mesma ordem da nossa apostila, pessoal, porque é a base, é o material do Senado. Não tem o que fazer, a gente já sabe que é de lá que as bancas tiram as questões. Lei de acesso à informação também estava no mapa, proteção de dados estava no mapa, então é muito, muito parecido. Tem ali um decreto que é o Código de Ética lá do Estado do Ceará, é a única diferença, a única decreto ali que vocês não viram para o concurso do mapa. Alguém perguntou ali no chat se é similar à ADAB. Não, não é similar à ADAB, porque a ADAB tinha 5 vezes mais conteúdo que isso aí. A ADAB, isso aqui é só pedacinho, assim. Então, é muito mais tranquilo, é muito mais tranquilo. Aqui a gente está falando de duas apostilas, 3 no máximo. A DAB tinha só do código, só da Constituição do Estado, já era uma apostila gigante, né? Então, todas aquelas legislações da DAB era muita coisa, nem compara. Aqui, a particularização Rapidinho, mas a DAB também teve um complicador enorme que foi o ponto, o mínimo, tinha que fazer no mínimo 70%. Imagina, 70% naquele conteúdo gigantesco lá, questões da FGV, que são complexas. E a DAB tinha constitucional também, né? Era gigantesco. Nossa, acho que foi um dos que a gente mais teve que produzir material, apostila. Aí poderia ter um constitucional de leve ali, pelo menos direitos fundamentais, sociais e políticos, né? Seria interessante, mas o conteúdo é diferente, Amanda, a pegada é diferente, então toda essa parte de ética é diferente. Dá para estudar para os dois? Dá, com certeza, porque vai aproveitar muita coisa, e sem contar que não resta a mínima dúvida que o próximo concurso da DAB não vai ter o mesmo edital. Então, assim, o pessoal está muito preocupado, vou estudar para a DAB já para o próximo, com o edital antigo, vai ter muita coisa diferente. A gente vê na própria Iagro, né? A Iagro no último caiu em inglês, caiu um monte de coisa, não preencheu as vagas, veio o novo edital bem mais enxuto, né? Veio o edital com 30%, 40% do antigo. É o que vai acontecer na DAB, sem dúvida. Porque senão, se vier o mesmo edital, não vai passar de novo o pessoal, não tem o que fazer. E o tempo entre o edital e a prova foi curto, se considerar o volume de conteúdo, e aqui na DAGRE a gente tem um tempo razoável para dar para estudar bem, e nossa, e 4 muito meses, bem. né? 4 meses e 1 semana. Exatamente, então, né? É outro edital, esse aqui dá de 1000-0 no da DAGRE. Fiquei tranquilo. Esse aqui é um edital, assim, ó, para fechar ele, chegar, olhar e dar risada, aquela risada feliz, assim, não dar risada de verdade, mas dar um sorriso de estar feliz com as questões. Até porque a banca, ela tem uma fama ruim, mas as questões dela são objetivas, não tem como negar. Pode passar. Tá, daí vai para os conhecimentos específicos. Eu vou compartilhar aqui na minha tela. Acho que tu consegue enxergar aí ou tá muito... Tá fechado teu áudio só. Eu consigo, cara. Pelo computador, a resolução tá boa. E vocês aí, pessoal? Talvez pelo celular não dê, mas aí, de qualquer forma, tu vai falando. Tá. É que para botar no slide isso aí é impossível. Não, muito. o conteúdo, ele veio bem destacado, pessoal. Então, assim, a uma primeira impressão, ele vai assustar muito. Por quê? Porque a banca, ela coloca o título e coloca várias especificações já. Então, é a mesma coisa assim, eu falar, doenças de notificação obrigatória, que é a IN50.
emergenciais fronteiriças, aspectos clínicos, epidemiológico, diagnóstico, clínico, laboratorial, é o material de doenças infecciosas e é o material da IN50, não tem. Daí, epidemiologia, análise de risco. Depois, ela vai ainda especificar mais, vai detalhar os assuntos. Então, o assunto é clínica ali, médico veterinário, que são as doenças de interesse. Por exemplo, ali, ó, outro item, doenças transmitidas por animais e por produtos de origem animal, zoonose e DTA, mas está com um nome grande, né? Pessoal, o que chamo a atenção para esse edital? A legislação estadual, ela não veio pesada, já digo por quê. Nós temos duas apostilas que são do pessoal do pré-edital. A apostila de defesa tem 12 normas e a apostila de inspeção tem 3 normas, que é a lei que cria a inspeção, é o decreto e é uma outra norma, que eu, sem querer abrir aqui agora, que cria aqui, ó, esse sistema unificado estadual ali, é tipo um SOASA do estado do Ceará, que está no edital também, então já estava nas nossas apostilas. Quem está estudando com nós no pré-edital, todas aquelas normas ali já estão estão no edital, então pode seguir por elas, que está tudo dentro do esperado, tá? Tanto a defesa tem normas a mais, então a gente vai ter que tirar algumas, mas as de inspeção são aquelas ali. Cai também, pessoal, farmacologia, mas essa farmacologia que eles colocaram no edital, cuidado para não sair estudando uma farmacologia muito generalista, de início, pelo menos, porque ela está muito voltada para soro, vacina e antígeno, antibiótico, antiparasitário, mas aqui, ó, controle de produção e fiscalização. Então, tem lá as normas para isso aqui é mais norma, apesar de a gente precisar dar uma revisada na farmacologia em si, pelo menos produção de vacinas, até a parte de imuno, a gente vai dar uma pequena revisada para conseguir entender melhor as normas. Esse controle de comércio aqui, né, também é a norma que ela regula essa parte de produtos de uso veterinário. A parte de inspeção veio muito dentro do esperado, pessoal, muito dentro do esperado, então aquela norma ali que eu abri, o sistema unificado, e também vamos estudar a lei e decreto do Estado, que é essa, aqui em cima. Fizeram um pouco de mistura aqui. Que tem essa certificação da Agria que está dentro do decreto e da lei que cria a inspeção. Pelo que eu lembro, o decreto, ele é um decreto baseado no RISPOA, como é aqui no Rio Grande do Sul, então tem que estudar RISPOA, não adianta. Quem já estudou ele já tem uma boa vantagem. Os programas sanitários, pessoal, então, cai aqui PS1 até PS5. Ele é um concurso ótimo para quem já está estudando para IAGRO, porque já vem no embalo desses programas sanitários. Então, ele cai todos os programas sanitários, exatamente todos. Então, assim, tem aqui de animais aquáticos. Então, todas as normas, a encefalopatia, a aftosa, então, as normas que nos interessam. Aqui, pessoal, tem essas normas menores que me chamou a atenção, que fala ali dos estados livres e tal,
Mas isso aqui é 2 artigos, é só para a gente precisa saber quais os estados, então, que são livres. Então, se a gente pega essas portarias aqui, ó, olha o tamanho que é essa portaria aqui. A única coisa que ela fala é quais os estados, ó, ela reconhece como livre, sem vacinação, esses estados. Então, dá um volume muito maior do que realmente é, apesar de ter bastante conteúdo, então, mas é tranquilo. Esse plano aqui estratégico, a gente já tem ele resumido, que a gente usou na SIDASC, então caiu mais normas do que o que está aqui para a aftosa. Lá caiu o plano de estratégico, o plano de erradicação, então caiu bem mais coisa. Mas quem estudou para a SIDASC também vai aproveitar muito essa parte. Então, a gente já tem o resumo disso aqui. As outras apostilas aqui de programas sanitários também, pode ser acrescentada alguma coisa que seja a nível estadual, mas são pouquíssimas normas bem específicas, que geralmente não caem, mas a gente vai acrescentar porque tá no edital. Então, aqui PS5, a PS4, então tudo que a gente já tem, mais algumas norminhas estaduais ali que são bem curtinhas. Brucelose e tuberculose, é a PS1, né? Volta lá para as doenças de notificação obrigatória, IN50, agora ela cita. Então, as legislações de eventos agropecuários, essas aqui estão dentro lá da nossa apostila de defesa da ADAGRE. Então, já tinha aqui essa portaria 215, era a norma número 10 lá da apostila, eu lembro. Essa 15, essa aqui é uma lei, ela não estava, mas ela também é uma lei que revoga a outra, não tem conteúdo praticamente. A parte de inspeção, então, o que está na nossa apostila, tá, são essas aqui, mais aquela outra do Suasa estadual. Então, algumas outras normas de programas de autocontrole, me chamou a atenção essa parte aqui, que é uma norma revogada, a IN 46. Então, por mais que está revogada, se está no edital, a gente vai colocar. A gente tem ela com resumo, tem questões, mas ela está no edital. A gente vai estudar a parte aqui de APPCC. Para quem não sabe, né, a Portaria 46, ela regulava toda a parte de APPCC. Eu acho que pode ser que não caia como norma, então, assim, o que ela diz que deve ser feito e tal, mas ela traz alguns conceitos, depois o Saulo pode dar a opinião dele. Essa norma tem conceitos bem importantes, talvez seja por esse caminho. Repete, né? Então, repete muita coisa. O edital é bem repetitivo, essa parte aqui de inspeção de leite, a 76, a 77, está lá na apostila 4. Que mais? Essa parte aqui do Suasa, que é a nossa apostila, é a LI 5, né? Tem todas essas normas aqui, exatamente nessa ordem também. A legislação do CISB e também normas estaduais. Vou dar agora minha. Tinha mais um que eu queria falar aqui, que era
chamou atenção e peço para vocês tenham cuidado para não confundir o conteúdo. Que é um detalhe bem sutil. Como o Saulo falou, ficou ruim de colocar em slides isso aqui, porque ficaria uns 40 slides, mais ou menos, mas tem um detalhe aqui que deixa eu achar, que eu quero comentar com vocês. É aqui, ó. Pessoal, esse conteúdo aqui, até na Iagro, algumas pessoas nos comentaram que é noções básicas de biossegurança na produção animal. Pessoal, isso aqui é o que a gente chama de biosseguridade, tá? Não confundir com aquela biossegurança de laboratório. É diferente. Eu dei uma pesquisada hoje, e é usado também como sinônimo de biossegurança a biosseguridade na produção animal. Então, faz todo sentido, né? Porque está dentro da parte de inspeção, essa biossegurança na produção. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Não é a apostila de biossegurança chamada de biossegurança que a gente tem no Convet. Essa aqui é uma outra apostila que a gente tem chamada biosseguridade na produção. Biosseguridade dos animais de produção. Essa a gente tem e vai disponibilizar para vocês. Então, pessoal, em linhas gerais, resumindo a minha impressão sobre os conteúdos, pessoal. Ele está inchado, tem muita norma, só que tu vai olhar as normas, é uma norma que revoga a outra, é uma norma que reconhece um status, então muitas dessas normas, não digo que é a maioria, ela nem vale a pena estar na apostila, a gente só vai comentar o que ela faz, talvez um resumo, porque, por exemplo, uma norma que, por exemplo, tem leis ali que a única coisa que ela faz é revogar as outras. Então, se vocês sentirem falta, podem nos perguntar, a gente vai fazer talvez um esclarecimento nessa aula. Aconteceu já em outros concursos, vocês ficam preocupados, não, a norma X não está nas apostilas, e vocês não olham a norma, e na verdade ela alterou um artigo de uma outra norma, e tem bastante aqui, tem bastante, então o volume é grande, mas não é tanto quanto parece, ok? E a questão toda agora é manter principalmente o foco no conteúdo que mais está no edital, com certeza é defesa, inspeção e notificação de doenças de notificação obrigatória e epidemiologia. Essa parte mais específica estadual a gente já tem, vai entrar algumas outras e já tem questões também, então vai ser seguir o que já tem e acrescentar mais coisas. Basicamente. Acabou já respondendo a pergunta do Sérgio, né? Quando vocês irão disponibilizar as apostilas pós-edital? Assim, Sérgio, a gente já tem 98% do conteúdo, eu acredito, né? Ou 90%, 95%. Então, tem conteúdo suficiente para estudar, não se preocupa com isso. E, como o Fábio falou, o resto ali já está bem encaminhado, o que a gente não tem. Vai ser breve, tá? Com isso que vai ser bem breve. Inclusive, para quem não é nosso aluno, uma das vantagens de se tornar um aluno nosso é porque a gente já fez um ciclo, né, um planejamento pré-edital
que ficou muito, muito parecido com o edital, tá? Então, nós já adiantamos questões da maioria dessas normas, nós já adiantamos apostilas, nós temos já uma série de coisas que vão ajudar vocês. E, fazendo agora um resumão, para quem está com o ciclo pré-edital, o que mudaria? Tira fora direito constitucional, né, Fábio? Tira fora raciocínio lógico. Na parte de inspeção dá para estudar tudo que eles têm. Programas sanitários, tu acha que dá para continuar estudando? Alguma apostila pode seguir firme também? Então, assim, ó, fiquem bem tranquilos que já estão bem encaminhados, tá? E entrando assim, passando em agro, a gente começa a organizar mais revisões online, né? Vamos resolver questões ao vivo, tudo que a gente já faz no sprint final. Para esse concurso a gente vai ter mais tempo, tá? Ainda mais se não sair nenhum outro grande concurso. Esse aí vai ser o concurso que vocês vão chegar na prova, vão olhar e falar, mas só isso? Pô, estudei tanto para ir tão bem, porque assim, dá para fazer uma preparação sensacional, considerando que vocês já vão sair na frente, porque a gente já tem praticamente tudo, né? Muita questão, dá para praticar muito simulado. Talvez para esse, né, Saulo, a gente já vai fazer uma questão de mais de um ciclo, né? Então, fazer um ciclo agora para iniciar, e enquanto vai preparando os materiais que precisam ser preparados, porque todo edital é isso, vem surpresas ali, por exemplo, tem uma norma ali que é uma IN da própria ADAGRE. Isso não se estuda em pré-edital, porque a ADAGRE tem pelo menos umas 200 instruções normativas, a gente nunca vai saber o que pode cair, a não ser que é uma com um conteúdo muito relevante. Para a defesa, no pré-edital, eu coloquei 12 normas, entre decretos, leis e portarias. Todas estão no edital. E as de inspeção são 3, porque daí são maiores, também dá uma apostila de mais ou menos 100 páginas, e todas estão e com certeza são um núcleo, né? Então, dificilmente não vão ser cobradas. Então, já tem material para estudar bastante. Esse edital, pessoal, ele foi retirado de algum lugar, assim, ó, que tem uma lista e não foi verificado. Isso eu tenho maior certeza. Por quê? Quem lê o edital vai ver ali, por exemplo, tem uma coisa chamada tomo bovino, que era um manual de bovinos bem antigo, e ele está ali citado dentro de inspeção de bovinos. Esse, por exemplo, não compensa estudar. Esse, porque... Tem o novo tá sensacional, né? Porque assim, ó, por que isso é diferente da portaria 46? Porque a portaria 46 ela foi revogada, mas a gente não tem muita outra norma que contrarie, né, Saulo? Não tem uma outra norma que diga assim, aquele conceito de perigo ele está errado. Existem outros conceitos mais modernos, vamos dizer assim, mas não tem nada que ou falar que, por exemplo, tem que ter um controle da água de abastecimento. Não tem nada que proíba. Por exemplo, no tomo se mudou os procedimentos, daí é um negócio arriscado, tipo assim, para cisticercose, se tu vai estudar pelo tomo, se condenava diferente do que se condena hoje. Então, tem um manual novo e também mudou a legislação em que é baseado esse manual. Então, é temerário. Ir pelo tomo seria contrariar o RISPOA, por exemplo, em vários aspectos. Então, não faz sentido. Então, dá para ver que foi copiado de algum lugar uma lista de normas, uma lista de conteúdos e foi colado ali, porque tem muita coisa que está aqui e já está fora do mercado, vamos dizer assim. Até a portaria 46 ela é discutível, se vale a pena ou não estudar, mas ela está ali, a gente já fez isso em outro concurso e ela acabou não caindo, né? Mas hoje o Codex é que manda, né? O mapa se baseia no Codex, né? Então, a nossa apostila é a tradução do Codex, a parte de APPCC. É um jeito seguro de se estudar.
E tem outras coisas ali também que, infelizmente, coisas que não se usa mais e tá no edital. Então, me parece isso, que foi copiado e colado alguns conteúdos, talvez um edital antigo, alguma coisa assim, eles copiaram e colocaram. Tá vendo? Uhum, pode falar. É, cara, compartilho da mesma opinião. Eu não estudaria o tomo bovino. Ele tá desatualizado. Eu, eu espero, né, que venha uma retificação dessa parte, que tirem, porque pode acontecer. A gente tem visto isso agora, impugnação, bastante gente começa a mandar e-mail e de repente eles mudem, porque não teria cabimento, né? Ele contraria o manual, contraria o RISPOA. Então é um que eu não estudaria. Agora, a portaria 46, ela é um pouco mais complicada, porque é o seguinte, o que aconteceu com ela foi uma revogação tácita. O que isso significa? Não teve uma publicação de uma nova norma que deixasse claro que ela foi revogada. O que tem é uma lista de normas revogadas tacitamente. Então saiu não lembro se era uma portaria do mapa falando todas as normas que foram revogadas tacitamente. Por que ela é revogada tacitamente? Porque ela não é mais aplicável. Ela não é mais aplicável porque ela não foi se atualizando na mesma velocidade que o Códex. O Códex, quando ela foi criada, batia, óbvio, em 98, é muito tempo, né? Em seguida, o Códex passou por várias atualizações, né? Questão de validação, mudou alguns conceitos, e ela, por acabar também contrariando o Códex, e o RISPOA falava que tinha que seguir o Códex, então parou de usar. Por isso que ela foi revogada, mas não que uma norma veio e revogou ela, tá? Só tem uma norma falando que ela foi tacitamente inutilizada, o que é um pouco diferente. Então, assim, se cair uma questão da portaria 46, dificilmente vocês vão conseguir anular, tá? Esse é o princípio. A gente já viu vários casos, né, de que cobram, inclusive, de normas explicitamente revogadas e que não foram anuladas, então essa é bom passar o olho, mas o que o Fábio falou talvez seja a melhor estratégia, né? Pegar a nossa apostila que tem o Códex, toda a parte da PPCC do Códex com todos os conceitos atualizados, e aí, porque o que cai na 46 geralmente são aqueles conceitos, vocês vão acabar estudando a versão mais segura, mais atualizada, que serve inclusive para a vida, e com sorte aí capaz de, caso caia algum conceito antigo, talvez consigam reverter com recurso. Então, se tu tem pouco tempo, né, também deixaria a 46 um pouco de lado, talvez só o resumo que a gente tem dela, né, que daí tem os 7 passos, as etapas e os conceitos, coisas que vocês podem memorizar em pouco tempo, que é o que mais cai disparado. E o resto é a nossa apostila L1 que tem, né, a parte da BPCC, e a L13 que é a parte de bovinos, que é sem o tomo, né, que é baseada no manual de inspeção. E o edital, ele tá desse jeito também, assim, ó, muito extenso, a parte específica, porque ele discrimina o que é cada norma, né? É bom para quem vai procurar o material para fazer a apostila, né? Porque daí tu consegue ter certeza da norma que tu tá buscando. Mas ele dá um volume gigante. Por exemplo, a gente pega lá a legislação de trânsito, ela dá 7 linhas, vamos dizer assim, do edital, né? Mas ela tem uma norma ali, que é a 871, que é uma norma federal sobre o trânsito de produtos de origem animal, e ela tem 10 páginas, e depois tem uma outra portaria estadual que tem 2 páginas. Então, a gente está falando de 12 páginas de normas e ocupa um espação lá no edital porque ela discrimina a norma tal que aprova procedimentos de trânsito e certificação sanitária de subprodutos não comestíveis de uso industrial, técnico de trânsito, blá, blá, blá. Então, dá essa grande impressão, assim, mas se a gente vai ver, não é tantas, assim, não são tantas normas, mas igual tem que tomar cuidado. E uma coisa que eu chamo a atenção, que quando eu fiz as apostilas
de defesa e inspeção, agora no pré-edital, eu percebi que nem todas as normas do site da DAGRE são compiladas. Então, isso é, assim, ó, quem estudou com a gente para a Cidasc viu que a gente acabou demorando alguns dias para entregar todas as normas, porque a Cidasc é a mesma coisa. E para quem não entende, pessoal, o que é norma compilada, seria mais ou menos assim. A secretaria, ela publica lá a norma 1000. Daí, fica lá no site a norma 1000. Daí, um ano depois, ela altera um artigo da norma 1000. Ela altera um artigo. Ela cria uma nova norma só para alterar aquele artigo. Ela diz assim, ó, lá na norma 1000 fica a seguinte redação para o artigo 13. E dá uma nova redação. Passou mais 2 anos, ela vai lá e publica uma outra alteração da norma 1000. E assim ela vai fazendo. Só que ela nunca entrega uma norma que tem essas correções. Ela dá a original e vai fazendo outras normas alterando aquela. E nunca tem uma que é uma compilação de todas. Então tem que tomar um certo cuidado quem quer sair baixando, até quem não é nosso aluno, quiser sair baixando as normas no site da DAGRE, tem que fazer uma varredura completa para ver o que trata cada norma. Se tu pegar uma norma de 2020, tu tem que olhar todas que vêm depois para ver se nenhuma altera um artigo dessa norma que tu baixou. Porque é assim que é o site da DAGRE, que é igual, exatamente igual da Cidasc, igual de outros estados também, não costumam dar essa norma compilada assim tão fácil, né? E as normas federais já são mais fáceis de conseguir, porque o site do Planalto geralmente compila. No Sysleges nem sempre, né? Tem algumas que estão desatualizadas, mas em regra é mais fácil. Na DAGRE não, muito cuidado com isso, porque pode te levar ao erro, né? A norma pode ter sido alterada e até revogada, porque tem norma que está lá e está revogada. Então, muito cuidado com pegar essas normas direto no site da DAGRE. E sem contar que é difícil de achar também. No site da DAGRE não é muito amigável ali a parte de legislação, porque ela não separa muito em itens, assim, por assuntos, né? Ela só separa em defesa, inspeção e tal, e dentro ali não fala sobre os temas, né? Então, cuidado com isso também. Pergunta do Halisson ali, né? Se tem previsão para começar os simulados semanais. A gente poderia começar agora, próximo domingo, mas eu acho que vale mais a pena focar nessas apostilas para entregar, para vocês darem uma olhada antes de chegar no simulado. E o principal aspecto não é nem isso, a gente tem equipe, daria para começar no domingo. A questão é que vocês vão enjoar de tanto simulado. Tá? Então, acho que não precisa ter pressa, foca no conteúdo teórico, depois teórico e questões, e depois teórico, questões, flashcards, simulados. Então, a gente dá todas as ferramentas, não precisa ter pressa, porque, nossa, até janeiro vão ficar viciados em fazer simulado. Depois da prova vão sentir falta, vão pedir para a gente mandar uns simulados aí para vocês, matar a saudade. Aconteceu isso no mapa, né? No mapa o pessoal não aguentava mais, até reclamaram. Porque daí alguém não fazia, se sentia mal ainda, né? E a gente ainda fez uns extras ainda para que não é descartado, né? Não é descartado que lá na frente tenha simulado extra ainda. Mas é isso, pessoal. Os assuntos aí estão dentro do previsto. É um edital típico de concurso estadual. Nós vamos com certeza ter um resultado muito parecido com Cidasc, SEAP, com esses estaduais que a gente tem feito. Se alguém aí está estudando para Iagro, alguém que está no chat, quem está aí se manifeste aí, vamos ver. Olha aí. Sara, a parte específica está dentro. Só vai nadar de braçada. Vai nadar de braçada.
porque assim, ó, ele tem menos conteúdo estadual do que a DAGRE, do que IAGRO, desculpa, mas a parte de legislação federal é praticamente igual, IN50, epidemiologia, o resto tá muito parecido. Diferente de SIDASC, né? SIDASC era as normas estaduais pesaram demais, assim, e ainda aqueles programas de aftosa, quem fez SIDASC sabe do que eu estou falando, quem fez SIDASC era peso de legislação, acho que foram 10 apostilas de legislação específica, mas mesmo assim foi um ótimo concurso, muito bem organizado, como eu acredito que vai ser esse aqui, com foco em conteúdo de atribuição do cargo, né? Então, muita defesa e muita inspeção. É do jeito que a gente gosta, né, Fábio? É filé, isso aqui é filé. Pessoal, é estudar, revisar e fazer questões. Então, um banco de questão tem que zerar ele, tem que reiniciar poxa, tem que estar afiado. E não caiu norma que viajou muito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da SIDASC, aquela questão sobre os cortes de carne bovina. Aquilo é uma agulha no palheiro, né? Então, perguntar alcatra, quais são os músculos que formam a alcatra? Pô, é difícil mesmo para quem estuda, é difícil, né? Nem sempre só estudar é suficiente, porque se pegar para vocês e largar 4.000 páginas e falar e cobrar um detalhe de uma página e querer que acerte, nem sempre é tão tranquilo. Esse aqui, pelo menos, tem umas normas que não são tão com detalhes tão peculiares assim quanto que é aquela das várias da SEDASC, que era de por exemplo, formação de cortes. Eu achei pesado. Sim. E mesmo assim, pessoal, né, nós ficamos com 2 alunos empatados em primeiro lugar, depois teve critério de desempate, que era idade, e aprovamos bastante. Na verdade, quem não é nosso aluno, alguns que receberam o link por meio de algum anúncio, ou não nos seguem há muito tempo no Instagram, dê uma olhadinha no nosso Instagram, né? Esse tipo de concurso estadual de fiscalização agropecuária, desde que a gente começou, lá em 2020, nossos alunos têm ficado no pódio, entre os 3 primeiros. Tá? Em vários deles, os 3 primeiros colocados eram nossos alunos. Então, a DAPAR, que foi o primeiro grande concurso aí que a gente participou, dos 8 primeiros, 7 eram nossos alunos. CEAP, dos 22 primeiros, 16 eram nossos alunos. Ok? Então, assim, a gente tem um know-how bem forte nessa parte, já temos bastante material, questões, tudo que vocês vão precisar. E, como o Fábio falou, começando com a gente agora em seguidinha, já vão receber 90% do material que vocês precisam. E, claro, não tem como a gente também fazer tudo do dia para a noite, porque a gente capricha nas apostilas. A gente pega esse conteúdo, a gente tem algumas coisas que eu não entro em detalhe, né, de como a gente configura ele para ficar bem interessante para vocês, mas a gente adiciona algumas coisinhas. O método soma, é uma estratégia para avaliar a absorção do conhecimento de vocês e para direcionar a leitura de vocês. Então, são questões do método soma, bastante comentadas, bem interessantes, e depois um resumo esquematizado, para ajudar vocês a revisar tudo que leram, toda a legislação, todo o conteúdo que leram antes, tem um resumo para ajudar a consolidar essa parte teórica e também para ajudar naquela revisão de véspera de prova, né? O último mês antes da prova, a gente chama de sprint final, que é para vocês darem aquele gás, estudar mais do que vinham estudando antes. E, a Sara comentou, os resumos das apostilas são maravilhosos. Teve mais gente que comentou que gosta das apostilas, né? Tinha visto antes aqui. Mas, enfim, assim, geralmente o pessoal gosta das apostilas, as questões são feitas para consolidação também, ou seja, estuda, se não
fizer um esforço para se lembrar do que tu estudou, tu esquece. Então, muita gente que nos procura diz, eu já estudo há um tempo, eu até entendo o conteúdo, mas eu não consigo memorizar, chega na hora da prova eu não acerto as questões. Porque falta consolidação, que a gente trabalha muito essa parte, com questões comentadas, com simulados e com flashcards inteligentes. Tá? Pessoal, estava revisando questões, conversando com o pessoal que faz questões, passando orientação e a gente sempre tenta manter, né, um padrão, um nível, assim, e uma das coisas que eu falo é que tem questões que parecem bestas, assim, o pessoal, essa questão é muito besta, era um prazo de 15 dias e na questão está dizendo que é 20. Pessoal, é isso que cai em prova, é isso que faz as pessoas errarem, né? Então, eu volto, por exemplo, da Cidasc, que tinha uma questão que era a questão que botou o pessoal no pódio, porque os primeiros lá, eles estão por uma ou duas questões de diferença. Tinha uma questão que perguntava o prazo ali para, acho que era autorização de eventos agropecuários, né? Que era 30 dias, se não me engano. Então, é o tipo de coisa que cai, e quando cai, pega o pessoal bom. Daí vai fazer questões, pensar, uma questão dessa é muito bobinha, não vale a pena fazer. Vale sim, datas, prazos são essenciais. Então, principalmente legislação, a parte de questões, ela é essencial, assim, porque não tem como fugir muito daquilo ali. Uma pergunta da Marília, se a gente fornece flashcards prontos. A gente acompanha, né, a gente acompanhou desde a origem do uso dos flashcards, faz anos isso. Então, o que os especialistas dizem? É bom estudar por um flashcard pronto? Claro que é bom. Mas se tu souber criar um flashcard e criar com alguns critérios, com as tuas dificuldades, ele fica muito mais efetivo. Então, nós temos alguns, a gente chama de deck, né, alguns baralhos de cards prontos e disponíveis, mas é mais para vocês entenderem como é que funciona, tá? Porque tem muita gente que não conhece, faz errado, às vezes erra uma questão, bota a questão inteira no flashcard. Não é o objetivo, né? Tem que achar o ponto que te fez errar a questão e colocar de um lado uma pergunta bem pontual e do outro a resposta pontual, para fazer em volume e, enfim, detalhes. Errou coisas em simulado, errou 2 vezes a mesma questão, a gente diz para criar um flashcard. Algumas situações não dá tempo, né? Edital muito curto, de criar esses flashcards e daí a gente pode ajudar, mas eu acho que não vai ser o caso da DAG, tem tempo de sobra, então, repito, o ideal é vocês seguirem a gente tem tutoriais ensinando a fazer os flashcards, o ideal é que vocês sigam esse tutorial, porque ele é a cerejinha do bolo, vocês vêm com uma base teórica, começam a fazer questões, vão estreitando a pontinha da pirâmide ali, né, para dar uma polida, os flashcards, prazos, datas, decorebinhas, assim, que é complicado de memorizar, o flashcard vem. Né? E tem vários aplicativos, a gente sugere um deles, que é interessante porque a gente consegue ver os flashcards de vocês e tal. E ele tem um algoritmo por trás, uma inteligência artificial que ele vai te apresentando os cards na ordem que tu precisa revisar mais vezes e conforme tu vai acertando, vai aumentando o espaçamento. Tá? É baseado nisso, em repetição espaçada. E depois de um tempo ocorre o exaurimento, que é quando tu já acertou tantas vezes num espaçamento tão grande aquele card que ele sai do teu baralho. Então tudo isso a gente ensina nos tutoriais, chamamos de tutoriais avançados, o SAM, Sistema Avançado de Memorização, que tem outras técnicas também para essa memorização de longo prazo, que é o que vocês vão precisar agora para a DAGRE, né, para aproveitar bastante, começar o quanto antes, querendo ou não, vai ser um concurso disputado, salário bom, não dá para ficar, mas a prova é em janeiro, começa o mês que vem, tá perdendo tempo. A partir de agora já começa a se isolar do mundo, né, já começa a suspender tudo que não é essencial, né, viagem final de semana para visitar os parentes, agora tem que ir diminuindo isso, pegar ritmo, porque assim, o salário está bem bom, a carreira é boa, as condições de trabalho são muito boas, então vale a pena. Ali também, né, Saulo, respondendo a Marília, né, às vezes é uma ilusão querer ter muito flashcard. O flashcard, agora falando um pouco da técnica, né,
Ele serve para aquilo que tu tem dificuldade, para que tu precisa memorizar. Se a gente te dá um banco, que nem a gente tem um banco lá de doenças infecciosas, nem sei quantos flashcards tem, mas é bastante coisa. Estou falando de 500, 600 flashcards, talvez, outros até. Tem muita coisa ali que tu já sabe, tu fica revisando coisa que tu já sabe. O foco é tu ter os flashcards daquilo que tu tem mais dificuldade. Claro, não vou passar aqui toda a instrução, mas a gente tem vídeo que ensina a quando fazer o flashcard, qual que é a hora de fazer. Não serve para todo mundo, ele é para um nível bem avançado, ele é para um nível de refinamento de estudo, né? Não é para, por exemplo, assim, eu não fiz nem questões ainda e já estou fazendo flashcard. Então, tu nem sabe onde está a tua dificuldade. Então, é para quem já está fazendo questões. A Larissa pergunta, para quem não teve base de estudo no pré-edital, esse é um bom pós-edital, com chances reais de passar, com certeza. 4 meses para estudar, até chegar à prova, em 4 meses vai dar tempo, assim, de quase cansar e retomar a energia, cansar novamente. O pessoal que estudou para o Mapas, tem alguém aí no edital, alguém no chat aí pode te comentar melhor, né? Chegou cansar, chegou a repensar a vida, volta com força total, é muito tempo, dá para zerar o conteúdo, com certeza. 4 meses é um bom tempo. Claro, tem que começar hoje. Não é, então mês que vem eu vou. Não. O melhor dia para estudar para esse concurso foi há uns 3 meses atrás. O segundo melhor é hoje. Então. Até porque não é do dia para a noite. Entrou no nosso programa e já está estudando. Não, tu vai ter que aprender a metodologia, né? Geralmente leva um dia, mas cada um tem o seu ritmo, né? Tem que fazer um teste de nivelamento. Então, depois uma conversa de alinhamento comigo, e mais ou menos Quem tem pressa faz tudo em um dia, 2 dias, tá? Mas dá uns 3 dias para isso acontecer. Aí vai recebendo as apostilas, mas aí até tu botar em prática a metodologia, pegar ritmo, já pegar as manhas, já deixar salvo nos favoritos a página das questões, já organizar as apostilas de uma forma que tu acessa mais rápido, que bate com o teu ciclo, até aprender a usar o aplicativo. Nós temos um aplicativo para controlar tuas horas e teu desempenho. Até tudo isso rodar, vai um tempo, né? Só que vale a pena, porque tu não vai estudar de uma forma passiva, de uma forma que tu não consiga absorver de fato conhecimento ou não segure ele por um médio, longo prazo. Então vale a pena. Esse tipo de concurso, alunos nossos que seguem a metodologia, que conseguem estudar, que priorizam o estudo sobre outras coisas, passam. Isso é tiro e queda. Tá? Não é à toa, a nossa lista de aprovados é muito grande, é muito grande. E realmente não é à toa. O pessoal começa a nos mandar foto depois de aprovado nos treinamentos. Meu Deus, às vezes mais da metade é aluno nosso. Né? O Fábio deu um treinamento para o pessoal da CEAP, pediu para levantar a mão, que era nosso aluno, foi quase toda a sala. Tá? Então, não é à toa, né, pessoal? Não cabe agora entrar em detalhes assim do que tem no mercado, mas a gente tem uma fórmula e ela está funcionando muito bem. Tá? No mapa, o segundo colocado do ranking é aluno nosso. No top 10 temos mais alguns alunos. Então, foi um concurso que fugiu da nossa expertise e mesmo assim temos pessoas que vão disputar as primeiras colocações. Por quê? Volume, conteúdo, muita coisa estava nos nossos simulados. A gente fez 2 redações com o mesmo tema da discursiva, tá? Então, é toda essa metodologia que dá esse resultado que a gente tem falado aqui para vocês. Tá bem, pessoal? Ficaram com mais alguma dúvida? Quem quiser chamar, né, tem aqui o nosso WhatsApp, pessoal das vendas. Tem que ter um pouquinho de paciência, depois de edital, a gente recebe muita mensagem, e no início é um robô, não briguem com o robô. Volta e meia eu vou ver como é que tá o atendimento do pessoal, tem gente xingando, mas não é uma pessoa. No início ali, vocês falam com o robô, e o robô, coitadinho, tá 24 horas por dia nos ajudando.
Então, quando ele pede o nome, não adianta perguntar do edital, tem que botar o nome, senão ele vai perguntar de novo e fica nessa. Né? Tem gente que bota, eu não quero conversar. Mas é a vida, né, pessoal? Pessoal, Tá? quem é da Iagro, só um recado, eu estou liberando agora à noite o segundo caderno ali de raciocínio lógico, que era o que faltava, né? Então, que é mais a parte matemática, então tem mais 221 questões da banca, importante, para a DAGRE também, a gente vai ter questões da banca, tudo que tiver da banca a gente vai fornecer comentado para vocês. Então, essas da DAGRE, da Iagro que faltava, são da Selecom, então vai somar ali quase 450 questões de raciocínio lógico. É para rasgar no meio. E para a DAGRE também vamos pegar questões da banca e comentar todas. Também tem as revisões, pessoal da Iagro, foquem nesse concurso, está na reta final, e depois quem puder já migra para a DAGRE, já pede o ciclo uma semana antes, porque concursos muito similares, vocês vão aproveitar muita coisa. Tá se perguntando, tem algum plano especial para PCD? O plano é praticamente o mesmo, né? Foco principalmente em pontuação, essa é uma definição que a gente tem, né? Tá igual, a gente precisa pontuar o máximo possível para estar dentro das vagas, né? Hoje em dia não basta só fazer os mínimos, tem que ter uma pontuação boa. E isso a gente tem como prioridade. Então, não adianta querer gabaritar uma prova e zerar outra. A gente tem lá a expectativa de questões fáceis, médias e difíceis. A gente tem que garantir as fáceis e as médias e brigar por algumas difíceis. Senão, não fica inviável. E isso, pessoal, a gente desenvolve na estratégia. Mas é isso. E sem contar que esse concurso aqui tem 150 vagas de cadastro de reserva, né? E a gente tem visto, pessoal, olha só, tá? Agora eu vou falar um dado que vocês talvez não saibam. A Iagro, no último concurso, não preencheu todas as vagas, faltou candidatos. Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul chamou todo o cadastro de reserva. A DAPAR, todo o cadastro de reserva. E a gente tem visto muito isso nessa aula. Chamarem todo o cadastro de reserva, pessoal. Então, não é só 50 vagas. Então, cuidado com isso. Provavelmente eles vão chamar muito mais gente. Porque eles não colocariam 150 vagas de cadastro de reserva sem ter as vagas. O mapa já foi assim, tinha 200 vagas, chamaram 600, né? Então, quem estava dentro ali das vagas do cadastro de reserva foi nomeado. Então é melhor do que parece ainda. Esse concurso tem que ser feito, pessoal. Quem quer estudar para concurso para veterinária precisa fazer esse concurso, porque vai estar estudando para todos. Ele é um concurso com um conteúdo muito tradicional, que sempre cai em todos os concursos, um concurso ótimo, com salário ótimo, e ainda vai ter essa vantagem aí de um extenso cadastro de reserva, que não é comum, 150 vagas nos moldes atuais, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul era mais 80, eu acho, né? Eram 20 e poucas vagas, mais 80 de cadastro de reserva, algo assim, 100 vagas no total, talvez, e foi nomeado todo mundo. Então, não vai ser nenhuma surpresa que não vão nomear todo o cadastro de reserva. Beleza, pessoal. Então tá, se tiverem alguma dúvida, né, os alunos têm meu WhatsApp, tem do Fábio também, qualquer coisa, mandem aí para nós. E os demais podem entrar em contato
né, pelo WhatsApp, pelo Insta, como achar melhor. A gente tira as dúvidas, tem a equipe lá para ajudar vocês. E sejam bem-vindos aos que virão estudar com a gente. Podem ter certeza que não vão se arrepender. Tá? Se quer realmente passar, não tem nem o que pensar. Tá? Esperamos vocês aí. Um abraço. Boa noite. Até mais.